Olá, você está no canal Tempo em Deus, o seu momento de intimidade com o Senhor através da Bíblia narrada. E se você tem gostado dos nossos vídeos, deixa aqui o seu comentário, compartilha, deixa também o seu like e não esquece de fazer a sua inscrição. E fica também comigo até o final para você poder ouvir uma reflexão a respeito do que será lido hoje. E nós vamos dar continuidade à leitura de Gênesis. E você já orou hoje? Já agradeceu ao Senhor por mais um dia que Ele te permitiu estar aqui? Então aproveite. Invista o seu tempo no Senhor. Invista mesmo. Eu digo invista porque é algo assim que a gente só tem a ganhar com isso, a gente só tem a receber bênçãos. Não é uma barganha, não. É porque Deus, ele honra os seus filhos fiéis Ele honra, quem não abandona, Ele honra. Deus é fiel até o fim, e Deus, Ele tem as misericórdias dEle se renovando a cada manhã por nós, por nossas vidas e pelo tanto que Ele nos ama. Pense nisso. Agora ouça, reflita e aproveite o seu tempo em Deus. O livro de Gênesis, capítulo 29. Jacó encontra-se com Raquel. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou, e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhes Jacó: Meus irmãos, de onde sois? Responderam: Somos de Harã. Perguntou-lhes: Conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: Está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: É ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos. Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Não o podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, e seja removida a pedra da boca do poço e lhes demos de beber. Falava-lhes ainda, quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão: De fato, és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó: Acaso por seres meu parente irás servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: Melhor é que eu ta dê em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Lia e Raquel. Disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: Que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: Não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás.
Concordou Jacó e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Os filhos de Jacó. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: O Senhor atendeu à minha aflição. Por isso, agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse: Soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse: Agora, desta vez, se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: Esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá. E cessou de dar à luz. Aqui no capítulo de hoje, capítulo 29, nós vamos ver um pouquinho do que aconteceu com Jacó depois que ele partiu ali para Padã Arã. Logo de início ali ele encontra um poço e ele vê ali alguns rebanhos que estavam ajuntando-se ali nesse poço. E aí ele já pergunta para os pastores ali se eles conheciam Labão, porque ele perguntou primeiro de onde que eles eram e eles responderam que eram de Arã. Aí ele perguntou se eles conheciam Labão, que era o tio dele. E aí eles responderam que conhecia sim. E falaram que Raquel estava chegando ali com as ovelhas. Ela era pastora, era prima, né, de Jacó, filha de Labão. Labão era irmão de Rebeca, mãe de Jacó. E aí a gente deduz aqui que ele se apaixona por ela no primeiro olhar, assim, e depois ele comenta que eles são parentes. Aí ela vai e comunica ao pai dela. Labão a princípio fica feliz, né, sobrinho dele, e ali Jacó permanece com eles por 1 mês, mais ou menos. E aí Labão fala para Jacó que se ele for ficar ali para trabalhar, ele, né, tem que ter um salário, e ele acaba falando que ele ia servir ali a Labão pela mão de Raquel, que ele tinha se apaixonado por ela. E então eles se acertam ali para ele servir a Labão por 7 anos pela mão de Rebeca. E depois que esse tempo é passado, acontece ali o casamento, e por um engano que Labão faz ali para Jacó, ele dá a mão da Lia, que é a primogênita, e acontece ali o pós-nupcial, vamos dizer assim, as núpcias, né, aliás. E ele se dá conta que não é a Raquel no outro dia, né? Ele fica muito zangado, ele foi enganado, assim como ele tinha enganado o irmão dele, né? Ele foi enganado ali também. Ninguém gosta, né, gente, de trapaças, de enganos. Então, você nunca faça com os outros o que você não quer que façam contigo. Isso é uma lição para nós, né? Nunca engane a ninguém. A verdade, mesmo que ela seja mais dura e doa, às vezes, ela é melhor, claro. Porque antes você falar a verdade ali no começo do assunto e da história do que ter que falar que você mentiu, né? Isso é muito chato, muito ruim. Então, que a verdade sempre prevaleça em nossas vidas. E aqui, continuando a história, daí Labão fala para ele que até daria a mão de Raquel depois de 1 semana, mas que ele ia ter que trabalhar mais 7 anos por isso. E ele acaba aceitando, tamanho era o amor dele por Raquel, né? E então, depois eles começam... Naquela época, claro, era permitido ter mais de uma esposa, desde que o homem as pudesse sustentar, né? E então ele tinha ali de esposa a Lia e a Raquel, e também as concubinas, que eram as servas delas também, depois vieram a dar filhos a Jacó, a gente vai ver mais pra frente. Mas a princípio só Lia teve filhos, ela teve 4 filhos, e ela sempre tinha aquela esperança de que porque ela estava dando filhos a Jacó, ela pudesse de repente vir a ser amada por ele. Mas o amor da vida dele era Raquel, né? E ali ela se sentia desprezada, e o Senhor, por isso, né, ele permitiu que ela concebesse vários filhos a Jacó.
E aqui ela teve Rúben, depois ela teve Simeão, Levi e Judá, foi o último filho de Lia. Depois nós vamos ver, conforme o tempo passou aqui, quais foram os outros filhos e de quais servas. E lá pra frente também a gente sabe que Raquel também deu à luz, né? Ela foi mãe de José e de Benjamim. Mas daí mais pra frente a gente vê essa parte, tá bom? Então, que o capítulo de hoje sirva de lição para que você nunca engane as pessoas, porque todo engano traz consequências muito ruins que respinga não só na pessoa, mas em todo mundo que está em volta. Eu sempre digo isso, a gente sempre tem que pensar nas consequências dos nossos atos. Então é muito difícil viver sem poder confiar em alguém, e se você engana as pessoas, confiança das pessoas você não vai ter, porque não tem como, né? Então que nós possamos ser sempre leais a qualquer um que seja, que conviva conosco. Pode ser parente, amigo, principalmente cônjuge, os filhos. Nós temos que ser leais com Deus e com as pessoas à nossa volta, tá bom? E se você gostou do vídeo de hoje, se foi relevante para você, compartilha, manda para alguém que você ama. Obrigada por você ter ficado comigo até aqui. Deus abençoe.